E Lula está a caminho de Nova Delhi, na Índia, para participar da cúpula do G20, que acontece de sexta a domingo. 2 importantes convidados anunciaram que irão faltar à cúpula: os presidentes da Rússia e da China. As ausências podem dar ao Brasil oportunidade de maior destaque entre os emergentes, principalmente depois do anúncio de que os BRICS vão mais que dobrar de tamanho em 2024. A reportagem é de Marcelo Favalli. A delegação chinesa será liderada pelo primeiro-ministro Li Qiang. Ele vai ser o porta-voz das posições políticas do presidente. Em termos práticos, Pequim não deve ter nenhum prejuízo na cúpula, embora possa perder muito da atenção dos outros líderes e da opinião pública. Xi Jinping sabe dos danos à imagem. Pagou o preço, muito provavelmente, para deixar subentendido o clima de animosidade. China e Índia, mesmo com a aparente boa relação dos BRICS, mantêm uma voraz disputa territorial na região do Himalaia, onde as duas fronteiras se encontram. Em 2021, o confronto entre militares dos dois países acabou em mortes. Mas talvez quem mais lamente a ausência de Xi Jinping seja Joe Biden. A expectativa da Casa Branca em conseguir uma reunião entre os dois a portas fechadas foi por água abaixo. O atual presidente americano tenta desfazer o afastamento político imposto pelo antecessor Donald Trump. Apesar de os Estados Unidos e China travarem uma nova disputa pela hegemonia global, as duas economias criaram a maior relação comercial entre dois estados já registrada na história da humanidade. Um ano antes da eleição, Biden precisa garantir parcerias que evitem uma desaceleração da economia americana ainda maior. Outro que se mantém fora das grandes agendas internacionais é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Com 2 líderes dos BRICS não comparecendo à edição do G20, outro integrante do bloco dos emergentes terá a oportunidade de ganhar terreno: o Brasil, como explica o professor da FGV, Guilherme Casarões, estudioso da política externa brasileira. O Brasil está engajado cada vez mais numa política externa muito assertiva, que tem os seus problemas, que tem seus exageros, mas também tem os seus benefícios. Eu acho que o Lula tem conseguido, de alguma forma, capitalizar esses benefícios da política externa brasileira num momento muito favorável para o Brasil. A gente não pode esquecer de que a conjuntura também é muito auspiciosa para nós. Se a gente considerar, por exemplo, que o Brasil assume a presidência do próprio G20 a partir do fim desse ano. O Brasil vai sediar uma conferência das partes do protocolo de Kyoto, a COP, em Belém do Pará, em 2025. O Brasil está agora, nesse momento, prestes a assumir também, aliás, já está exercendo a presidência do Mercosul, pro tempore, e vai assumir em 25 também a presidência dos BRICS. Tudo isso acaba alinhando uma série de condições favoráveis para o Brasil. E eu tenho a impressão de que o governo brasileiro tem consciência disso e está explorando ao máximo essas oportunidades. É claro que, num momento como esse, o governo brasileiro pode aproveitar, o presidente Lula em particular, para tentar fazer a sua voz ser mais ouvida, ou seja, colocar algumas questões que são de interesse muito central para o Brasil e que talvez ficassem menos relevantes diante da participação chinesa ou da participação russa de maneira mais vocal. A reunião das 20 maiores economias do mundo ainda será marcada por uma coincidência de calendários. As discussões na capital indiana acontecem 2 semanas depois da cúpula em Joanesburgo, na qual Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul concordaram com a entrada de 6 novos integrantes dos BRICS. A decisão foi cheia de controvérsia. A nova organização terá países antagônicos a partir de 2024 e desmontou o objetivo orgânico do bloco, que era dar força a economias emergentes. E Dora Kramer, qual a sua expectativa, Dora, para essa participação do presidente Lula no encontro do G20? Seria bem-vindo um distanciamento, tentar equilibrar pratos aí nessa disputa que tomou conta do mapa geopolítico global entre Estados Unidos e, do outro lado, Rússia e China? Seria importante que o Brasil se mantivesse equidistante ou evitasse assimilado nessa, que vem sendo chamada até por alguns historiadores de nova Guerra Fria, Dora? Olha, o mais importante é que o presidente não derrape no improviso, não se meta na guerra e se atenha à pauta que está sendo prevista pelo Itamaraty, que são basicamente 3 pontos: combate à fome e à desigualdade, meio ambiente
e governança global, um reequilíbrio na governança global, de modo a dar mais espaço e maior peso para as nações em desenvolvimento. O presidente Lula acha que há um desequilíbrio aí. É uma pauta excelente, uma agenda muito boa e um palco, digamos assim, uma oportunidade muito boa para o Brasil se posicionar em assuntos onde ele tem relevância, tem o que dizer, tem por que ser ouvido pelo mundo, e que o presidente, o Vilela tinha falado isso já na entrada inicial, quando a gente falou nesse assunto lá no início do jornal, e eu concordo muito com ele, né? Que queira o bom senso, aí não é nem Deus, tá? Porque eu acho que aí Deus também não dá jeito nisso, tem que ser o bom senso, que o presidente não, quer dizer, se atenha ao discurso por escrito, se quiser fazer um improviso ali dentro da pauta, e pelo amor de Deus, não se meta na guerra, muito menos na briga entre esses grandões, né? De um jeito vulgar que se chama assim, briga de cachorro grande, né? E a gente tem muito o que dizer nesses outros pontos que estão previstos. Pois é, Vilela, a gente falava na reportagem sobre o protagonismo que o Brasil poderia ter entre os países emergentes, dadas essas ausências de Putin e Xi Jinping. Acha que isso de fato pode acontecer? O Brasil teria a mostrar em relação a isso? E do ponto de vista econômico, um encontro como esse pode ser produtivo? Olha, Abraão, eu concordo totalmente com a Dora. E eu vejo que o presidente Lula, em outros tempos, ele foi mais jeitoso. O presidente Lula sempre defendeu bandeiras de combate à fome, própria questão ambiental, e com isso ele passava incólume a qualquer tiroteio. Agora o presidente resolve falar de improviso, resolve se meter onde não é chamado e passa a sofrer algumas críticas, a ver algum nariz torcido por parte de atores que são importantes, que são estratégicos e em relação aos quais o Brasil não deveria criar algum tipo de embaraço. Eu vejo que, do ponto de vista estratégico, econômico e político, é um fórum extremamente interessante. Então, cabe ao presidente seguir a cartilha, seguir o figurino, para ver se o Brasil consegue faturar alguma coisa do ponto de vista político e econômico com esse evento, com essa reunião do G20 que vai ser realizada agora na Índia.